Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. A promoção Girando Sol na sua casa está de volta e ainda melhor. Tem prêmios instantâneos de 100 a 700 reais. Prêmio mensal de um conjunto de 12 eletros. Geladeira, TV Smart, cafeteira, videogame e muito mais. Além do prêmio final de 50 mil reais. Confira o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Quanto mais produtos você comprar, mais chances de ganhar. Promoção Girando Sol na sua casa. Para você curtir ainda mais o seu lar. Quando se trata da sua saúde, cada minuto conta. No LabMed, estamos sempre um passo à frente com tecnologia avançada e serviços especializados com atendimento 24 horas. LabMed Kids, Drive-Thru e coleta móvel. Tudo para que você tenha mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. Fale com a gente pelo WhatsApp 55 3301 1012. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Retornamos com Sala de Debate. Olá para você que nos acompanha pela Rádio CDN e também pela TV Diário, e está no ar o Sala de Debate especial de Natal, um programa dedicado a refletir sobre a data e também falar das relações familiares que tornam esse momento ainda mais especial para todos nós. Eu sou o jornalista Pablo Iglesias e comigo no estúdio estão reunidos convidados de diferentes religiões e conhecimentos aqui na Sala de Debate. Comigo no estúdio estão o professor, escritor e mestre em ensino religioso Paulo Machado, também conosco o diácono da Arquidiocese de Santa Maria, Ricardo Rossato, um representante da União Municipal Espírita, Jorge Brandão, também conosco o pastor da Igreja Evangélica Jesus Church, Jader Maretoli, também o pastor da Igreja Luterana de Santa Maria, Reinoldo Neumann, e o reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Santa Maria, Eduardo Henrique Alves da Silva. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Bom, para começar o nosso programa, quero provocá-los, com uma pergunta. Nestes tempos aí, de muito imediatismo, de muitas tecnologias, como fazer do Natal uma data ainda de união à mesa, de presença familiar e afeto? Quem começa? Bom, eu começo agradecendo ao Grupo Diário por essa oportunidade que está dando para nós, abrindo para nós falarmos sobre uma data tão importante, e falar sobre Jesus, Isso é algo, eu acredito, inédito aqui na comunicação, e esperamos aqui juntos poder valorizar essa data e principalmente Jesus. Sim. Bem, na mesma linha, agradecendo essa oportunidade, e seguramente a gente diz, bom, o Natal é a festa da família, O aspecto, eu vinha pensando, é o dia mais comum de celebração do ano, E eu acho que é o dia mais bonito do ano também.
para nós também é o mais belo. Todos, a gente procura superar todas as dificuldades, a gente se reúne. E também vem um ponto que é fundamental. A gente, às vezes, consciente ou inconscientemente, mas o ponto fundamental, aquela mensagem que a gente recebeu de uma grande notícia que chegou para nós do Salvador, toca o nosso coração, toca a cada um, e essa busca que está dentro de nós, um pouco essa saudade que a gente tem de paz, de bênção e de um Deus que nos acolhe, vem à tona também nesses dias. Então, esse aspecto da religiosidade, que é tão, digamos assim, profundo em nós, a gente deixa vir um pouco mais à tona. Então, é um momento muito bom e, de fato, eu acho que bom que vocês proporcionem isso. Bom que vocês tenham essa consciência e no dia a dia, essa é uma das coisas que permanecem. Quem é que pensa em abolir o Natal? Ninguém, né? Quem pensa? É exatamente porque vai ao encontro das coisas mais profundas que estão em nós. Que bacana, né? Nessa linha de apresentação ainda, eu quero fazer o registro da satisfação de estar aqui, a convite do Pablo, e principalmente fazer um registro da oportunidade incrível de reencontrar com o professor Ricardo, que foi meu professor na pós em ensino religioso em 2005, não foi tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo assim. 2005, 20 anos. Faz só 20 anos. Então imagina a honra de poder dividir a mesa com os mestres, isso é fantástico, é maravilhoso. E eu faço coro também a essa ideia de que o Natal é uma festa que une todas as nações, todas as definições religiosas mundiais. Isso é fantástico, isso há pelo menos, já vou começando entrando com alguns dados aqui, há pelo menos 1.600 anos oficialmente, né? Há pelo menos 1.600, depois a gente vai trabalhar provavelmente cada um dos detalhes dessa festa incrível. E com toda certeza, ela está ainda aqui conosco desde tanto tempo, porque ela fala de algo muito necessário, que é de recomeço, de vida nova. Então, parabenizo também ao Pablo, ou a quem teve a ideia de fazer esse momento, porque é fantástico que a gente possa rememorar, ressignificar também, né? Porque o nascimento é sempre a oportunidade de ressignificar algo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Obrigado, professor. Primeiro agradecer, né? Mais uma vez a oportunidade de estar aqui, é uma honra e uma alegria, em nome do Bispo Francisco, né? Que está em viagem, infelizmente não pôde participar, e disse, olha, é importante a presença e a gente poder também contribuir nessa conversa, né, com episcopais anglicanos. Uma das questões que Pablo falou nessa questão do Natal é a questão de que a gente vive numa sociedade imediatista, né? Mediada pela internet, pelo mundo virtual, pela virtualidade. E dentro disso a gente precisa resgatar algumas coisas que eu acho importantes do Natal, que é a presentificação, e aí dentro dessa dimensão da família, né? Do estar junto com o outro, não é? Para além das telas, para além dos espaços, né? Ou dos presentes, a gente poder trazer esse elemento de se fazer também presença para esse outro, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi, né? Um Salvador nos foi colocado, nos foi ofertado por esse Deus. E ele é presença viva. Não é algo virtual, não é algo que existe numa tela, não é algo que a gente não tem relação, né? Física. É algo que a gente toca, que a gente vive, né? Que a gente tangencia. Então, eu acredito que o Natal precisa, dentro desse tempo de virtualidade, resgatar um pouco isso, sabe? A presença da fisicalidade, do espaço, do contato com o outro, do olhar no olho, né? Do tocar, do abraçar, do beijar, do fazer presença, né? Eu acho que para além dos espaços celebrativos que a gente vive dentro desse espaço do Natal, a gente vive essa celebração do ser humano, né? Porque é isso que Deus se fez, né? Gente, ser humano. Acho que é uma coisa que a gente precisa pensar e meditar, particularmente nesse Natal de virtualidades que a gente vive.
seguindo a mesma linha, né? Regra não estabelecida, né? Dizer que é uma satisfação poder estar aqui e partilhar desse momento com vocês, né? Para nós da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, esses espaços eles são muito importantes, porque nos ajudam a pensar, a refletir momentos que muitas vezes acontecem sem um aprofundamento. Né? E falar de Natal conectado à família, não só Natal, porque quando se fala de Natal simplesmente, eu tenho quase que certeza absoluta de que o que vem à cabeça das pessoas é o comércio. Claro. Tá? Claro. Porque se convencionou na caminhada da sociedade essa ligação, né? Tanto que a gente olha para as ruas já em outubro e o Natal já está presente, né? Então ele perdeu muito do seu sentido real, que tem muito a ver com essa partilha, esta união que a família deve, né? Eu digo deve porque penso assim, né? Proporcionar. E precisamos lembrar que desde o início Natal tem a ver com família, né? Pensemos lá no início da história. Uma mãe, um pai, um menino, uma criança, né? Que estão juntos para esse anúncio de Deus presente na história, na nossa história, né? Um ser humano, um Deus ser humano que experimenta aquilo que nós experimentamos. E onde que a gente vai celebrar isso se não em família? Onde que a gente vai viver isso, essa mensagem, se não ali onde tudo isso está presente? E celebrando, ali a gente também se fortalece, né? Busca ajuda para vencer essas dificuldades da vida, longe do virtual, né? Isso. Eduardo, longe do virtual. Porque o virtual é tudo muito fácil, tudo muito simples, né? A gente pega o aparelhinho aqui e vê um monte de coisa, como nós comentávamos antes, que a gente não sabe o que é real e o que não é. Ainda mais nesse tempo de inteligência artificial, né? Exatamente, né? Então, estar em família, celebrar em família, viver esse momento como família é importante. E entende isso, né? Me permitam dizer assim, entende isso quem de repente se vê longe da família ou de parte da família, né? Como acontece com muitos de nós. A gente está só em parte ali para celebrar. Quando tem uma história por trás da vida da gente, onde a família sempre esteve junta, né? Eu lembro da minha infância, onde meu avô reunia filhos, netos, todos no mesmo local para celebrar o Natal. Né? Então, a gente carrega isso com a gente, né? E eu acho que quem viveu isso consegue entender isso bem. E penso que também precisa haver uma recuperação disso, né? Para fortalecer laços. Eu digo que é um período de nós trazermos os fundamentos do Natal, realmente, o que é, né? Toda a mesa aqui concorda com a sua fala, porque quando nós pensamos que Jesus nasceu numa manjedoura, se fala de humildade, né? Então, hoje se tem tanto brilho no Natal, tantas coisas que a gente fica assim, meu Deus, nós deixamos o fundamento, a humildade de Cristo ter nascido numa manjedoura e colocamos um Natal gramado, vamos dizer assim, né? Se não for desse jeito, parece que não é Natal. Se não tiver tanto brilho, parece que não é Natal. E, na verdade, o fundamento é isso, é a mesa, é a humildade, é a família tendo seus valores principais. E a fé cristã nos ensina isso, né? É um momento que nós aqui da mesa debatemos muito de trazer a verdadeira essência, né? Os nossos filhos, aqueles que caminham conosco no campo da fé, dizem assim, olha, é bom presente, mas o bom é a família.
é bom festejar, mas o bom é estar perto o ano todo, não só no Natal. Nós temos, na correria da vida, a gente tem algumas datas que nós marcamos para nos encontrar, infelizmente, que não deveria ser, né? Ou é num velório, ou é no Natal, ou no final do ano. E essas são as datas que, infelizmente, ficou marcada no dia a dia de hoje, né, de encontros. E, às vezes, não nos encontramos porque, poxa, eu vou naquela festa de Natal, família, não vou ter o dinheiro para comprar um determinado presente, não vou ter que fazer aquela mesa, tem que estar transbordando de comida, então eu vou ficar aqui hoje. Tem gente que não se reúne no Natal por ter essas limitações financeiras, porque se passou o Natal como um fundamento de festa financeira também. E não deve ser, né? Então, o nosso trabalho, todos aqui, nós caminhamos no campo da fé, é isso, é trazer esses fundamentos do Natal. E eu disse ainda no domingo passado, na reunião de fé, eu disse que talvez o maior presente para uma família nesse Natal é pedir perdão por alguma coisa que aconteceu durante o ano e que, por essa falta de perdão e essa humildade, vão ser deixados de se reunir na mesa e ter um momento especial em família. Então, com certeza é um programa aqui abençoado, né, de tantas pessoas de fé, e vamos conseguir, nesses 3 blocos aí, compartilhar muito dos verdadeiros fundamentos de Natal. Se me permite uma reação, falou no Natal consumo, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas hoje, né? Exato. O Natal consumo. Eu acho que, eu penso que o brilho, né, ele faz parte. A gente vive um processo, né, social na história que levou a isso, né? E a gente não precisa abrir mão. Eu sempre digo na comunidade, a gente não precisa abrir mão de algumas tradições que a gente criou ao redor, né? Embora não sejam originais, né? Mas a gente pode ressignificar essa tradição criada, né? Para entender melhor o que está acontecendo. E quando se fala em família, eu acho que a gente pode citar também não só a família de sangue, mas famílias que se criam nessa época, né? Famílias de amigos que se encontram para juntos comemorarem, festejarem, né? Acho que isso tem que ser valorizado também, porque são laços importantes na sociedade hoje. Jesus mesmo questionou, né? Quem são meus irmãos? Né? Exato. Então, realmente, a grande família. E nessa época surge também no Natal uma questão, às vezes, a gente vê o comentário, a gente percebe isso, uma certa tristeza, né? Porque se pensa, né? Poxa, no Natal passado, naquele outro Natal, aquela pessoa não está mais aqui, né? Exato. É um momento no final do ano que a gente puxa um extrato, né? Do ano, porque Natal e Ano Novo estão juntos, estão muito próximos, né? Então, realmente é para reflexão, mas essa proposta de Jesus, essa proposta que foi falada de ampliação da nossa família, né? Quem são, né? Quem são realmente os nossos familiares? Então, isso é importante, e é isso que proporciona, isso que pede o Natal, né? Nos pede para amar incondicionalmente como Jesus, né? E lembrar que esse Natal é de uma família de refugiados, de pessoas que saíram, não é, para fazer um censo e não foram acolhidos. Não tiveram casa, não tiveram espaço, ficaram na rua, não é? No primeiro Natal é um menino que morou na rua, que foi gestado ali naquele estábulo, naquele espaço. E dentro disso é interessante a gente perceber, para além da comemoração, para além da família, para além, tem a sociedade também, né? Uma sociedade que não é, que de repente vive essa dimensão, que esquece essa dimensão do social do nascimento de Jesus e o contexto político dele, né? Eu preciso aproveitar a sua deixa, porque já estava um tempinho aqui, como historiador também ficava com um compromisso da gente retomar, porque aqueles que nos ouvem ou nos assistem, eles também precisam ter uma informação do ponto de vista cronológico de como chegamos até aqui. Todos nós concordamos que o Natal tem essa função maravilhosa, esse objetivo, e ele cumpre essa função, mesmo com as derivações, mesmo com as mudanças que aconteceram ao longo desses 1.600 anos. Mas como historiador e pedagogo, eu tenho esse compromisso também, e professor, né, porque o professor tem que estar sempre, né, trazendo as informações, dividindo as informações. É importante também dizer que o Natal ele vai surgir com uma festa cristã a partir do julho 1º lá,
do Papa. Isso lá no século IV depois de Cristo. 332. Exatamente, para ser mais preciso, é o meu professor, né? Meu professor de sociologia da religião aqui tá aqui para não me deixar mentir. Eu não sabia que. Olha só que coincidência. Eu não sabia que ia ter essa coincidência agora, só que a responsabilidade das suas informações hoje. Olha aqui, só, vamos passar século IV, né? Bateu, deu certinho ali. Então, nesse sentido, dizer que algumas pessoas ainda não têm essa informação e a gente ama aquilo que a gente sabe. Porque se só nos dizem, mas não nos dão o fundamento, a base, se não tem uma base sólida, a fé ela fica muito volúvel. A gente precisa de uma fé que tem uma base. E o fato, a história do Natal, ela não diminui a minha fé. Pelo contrário, eu sou filósofo e sou muito cristão. Me orgulho de ser cristão também. Nesse sentido, ela não diminui a minha fé. Eu dei aula de ensino religioso por quase 30 anos. Então, nesse momento eu não estou na sala de aula, mas toda essa experiência de conversar com adolescentes, principalmente, que estão formando a sua fé, eu sempre usei desse argumento de que é preciso saber o ponto de vista histórico, como tudo isso aconteceu, para que isso dê substância para a minha fé. Então, o Natal, de início, ele nem era comemorado no 25. A data mais forte do cristianismo, se a gente vamos pegar do cristianismo para cá, é o 6 de janeiro. Que é a Epifania, porque o Natal é uma festa múltipla, por isso os 3 reis magos, né? Isso. Os reis representavam a multiplicidade das nações. Jesus não é o salvador do povo judeu. Jesus é o salvador do mundo. Exato. Então é importante que as pessoas tenham essas informações também. Mas então por que o 25 de dezembro? Havia no mundo romano, onde o cristianismo se institui como religião, havia uma divindade, um festejo ao Sol Invicto, que coincide com o calendário solar do solstício de inverno. Para nós não faz muito sentido aqui no hemisfério sul que o Natal tenha, inclusive, esses aspectos de neve, né? Porque exatamente no hemisfério norte, onde o Natal surge como uma festa, ele é um período de muita nevasca, é um período de neve. O equivalente para nós seria o São João, se nós quiséssemos, porque a noite mais longa do ano para nós fica ali no finalzinho de junho, né? E no hemisfério norte, a noite mais longa do ano fica entre 21 e 25 de dezembro. E, obviamente, Jesus era uma pessoa muito humilde no seu nascimento. E se nós temos dificuldades, historicamente, de encontrar a data de aniversário dos imperadores, dos reis mais importantes, quanto mais de um camponês pobre que nasceu numa manjedoura, né? Então, não se sabe quando Jesus nasceu. Mas, pela grandiosidade de tudo que a gente acredita que ele veio nos trazer, essa transparência, né? Imanência, transcendência e transparência. Do ponto de vista do ensino religioso ou da teologia, nós trabalhamos isso. Porque imanência é o Deus que está dentro da gente, né? E a transcendência é o Deus que está longe da gente. E a transparência é Jesus, que ao mesmo tempo é homem, mas também é Deus. É Deus, mas também se hominiza. E por isso é que a Igreja Católica acabou ressignificando essa data do Sol Invicto com Jesus, que representa que a partir daquele momento as noites vão ficar, as trevas vão ficar menores, dando luz à luz que representa Jesus Cristo para a humanidade, não apenas para os judeus. E uma das coisas que eu sempre digo nas aulas, eu dizia nas aulas, é: Jesus não foi cristão. E as pessoas, como assim Jesus Cristo não foi cristão? Ele foi um excelente judeu. Jesus Cristo não é cristão, né, gente? O cristianismo surge, né, lá com o imperador, a partir da conversão do imperador Constantino, numa das fontes, né? Então, essas informações eu acredito que elas sejam importantes para que a gente possa ressignificar o Natal. Por isso as luzes de Natal, por isso o presente, por isso a história do Papai Noel também, né, que é uma história bonita que seja dita, até mesmo para as crianças.
Acho que as crianças precisam saber também um pouco como nós chegamos até aqui. Exato. Acho que é uma maneira lúdica, né? Se a gente pensa no Papai Noel, é uma das formas lúdicas de apresentar para a criança o Natal e o seu sentido, com carinho, né? generosidade, O problema é que não se faz isso, né? Se usa só a figura do Papai Noel e não se trabalha a figura do Papai Noel, o presente, né? Não se trabalha toda a questão da luz, né? O sentido que essa luz toda que o Natal, a gente usa no Natal, tem para a fé. Né? E acho que é importante também, né? Você citou uma coisa interessante aqui que muita gente não entende e não entende porque não é falado, né? Se a gente vai falar em termos de cristianismo, né? A gente tem que se dar conta de que o cristianismo, tal como ele é hoje, ele é muito recente, né? Nós vamos ter um cristianismo com uma diversidade de denominações cristãs, né? Não vamos falar de religiões, né? Porque não é, né? O cristianismo, ele é a religião com uma série de denominações, né? Ele vai surgir a partir do século XI, né? Quando acontece a primeira cisão. Exatamente, quando acontece a primeira cisão na igreja, né? A primeira divisão, e depois no século XVI com a Reforma Protestante, né? Então é a partir daí que o cristianismo vai adquirindo essa forma, né? E aí é importante a gente também lembrar e dizer, né, que Natal, ele é festa cristã, né? Ele é festa cristã, por isso nós estamos aqui como cristãos, né? Assim como a Páscoa, como nós a celebramos, é uma festa cristã, embora ela tenha a sua variante, né, judaica. Verdade. Então, e nessas variantes, né, a Páscoa cristã, ela vai buscar a sua fonte original no judaísmo para ressignificar, né, a ideia que a Páscoa tem, né? E o Natal, então, ele vai surgir no mundo cristão justamente em função dessa celebração, dessa comemoração de Deus que vem ao nosso encontro como ser humano, né? E, como eu disse antes, né, vai experimentar aquilo que nós experimentamos. E vem, né, Eduardo, como tu mesmo disseste, de uma forma muito humilde, um refugiado, né? Exato. Vem de uma forma humilde que é inconcebível para muitos, né? Como é que Deus vai vir ao mundo lá numa estrebaria, né? Numa gruta. Num coxo. Vai ser colocado, né, no lugar de um berço de ouro, no coxo onde os animais se alimentam, né? Quer dizer, é um escândalo, né? É uma história escandalosa. Exato. Né? E que precisa ser olhada e dali ser tirada a mensagem que realmente importa. E esse é o momento, né, que as pessoas saberem a verdadeira história. Porque tanto a Páscoa quanto o Natal são datas tão importantes para nós caminhamos, né, na fé cristã, mas a verdadeira história pouco é contada. Sim. Até mesmo para as crianças, essa próxima geração que vem. Se nós não estivéssemos aqui defendendo e tentando de alguma forma inserir na sociedade, essa nova geração ela se perde realmente na verdadeira história, porque se vende, né, todo esse brilho, a própria Páscoa, o chocolate, o Natal tem que ser o presente, mas o porquê do presente, o porquê da Páscoa. E esse é o nosso desafio em cada momento que nem esse, né? Porque é o momento de nós termos uma grande oportunidade de trazer toda essa história que é linda, uma história maravilhosa, que vai nos fazendo engrandecer ainda mais, mas sempre tentando trazer para o sentido da mesa, a família. Tanto a Páscoa quanto o Natal é um momento de família. Porque a história do Papai Noel, ela sabe em decor. Né? Exato, é incrível. O nosso trabalho é tentar trazer um verdadeiro fundamento hoje, né? Eu tenho 3 crianças pequenas, então assim, é um desafio sempre contar filho, um de 8, um de 6 anos e outra de 1 ano, né? O porquê de cada festa, né? Eles já pai, Papai Noel, né? Não tem nada a ver, Papai Noel. Não, meu filho, é um momento Natal, mas o fundamento é esse. Quando eles começam a descobrir o fundamento, eles já não tem tanto brilho do Papai Noel para eles. E na
verdade, quando as crianças não sabem o fundamento, o Papai Noel tem muito brilho para elas. Mas quando a gente passa o fundamento, eles começam a entender. Pô, a gente aproveita, eles pedem presente também. Os meus não tem como não pedir presente também, né? Eles querem a festa. Mas eles já entenderam o fundamento e eles viram que é muito mais lindo o fundamento, né? E do que somente aquele momento do Papai Noel ali, o presente, né? Muito bem, senhores, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Sala de Debate. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Quando se trata da sua saúde, cada minuto conta. No LabMed, estamos sempre um passo à frente com tecnologia avançada e serviços especializados com atendimento 24 horas. LabMed Kids, Drive-Thru e coleta móvel. Tudo para que você tenha mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. Fale com a gente pelo WhatsApp 55 3301 1012. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. A promoção Girando Sol na sua casa está de volta e ainda melhor. Tem prêmios instantâneos de 100 a 700 reais. Prêmio mensal de um conjunto de 12 eletros. Geladeira, TV Smart, cafeteira, videogame e muito mais. Além do prêmio final de 50 mil reais. Confira o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Quanto mais produtos você comprar, mais chances de ganhar. Promoção Girando Sol na sua casa. Para você curtir ainda mais o seu lar. Seja bem-vindo à UPRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Retornamos com Sala de Debate. Muito bem, estamos de volta com Sala de Debate especial de Natal, para você que está nos acompanhando aqui pela Rádio CDN e também pela TV Diário, programa especial dedicado aí para refletir sobre a data e também, né, falar da família, relação familiar que torna o momento ainda mais especial. E já pegando informações do primeiro bloco, né, a família não só de sangue, né, a família é aquela que está conosco também por afeto, por proximidade. Hoje comigo no estúdio, estou recebendo com muita honra, com muita alegria, né, convidados de diferentes religiões e conhecimentos. Comigo na mesa estão o professor e escritor e mestre em ensino religioso Paulo Machado, também o diácono da Arquidiocese de Santa Maria, Ricardo Rossato, o Jorge Brandão, hoje representando a União Municipal Espírita de Santa Maria, também o pastor da Igreja Evangélica Jesus Church, Jader Maretoli, o pastor da Igreja Luterana de Santa Maria, Reinoldo Neumann, e também o reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Santa Maria, Eduardo Henrique Alves da Silva. Muito bem, nosso segundo bloco, muito parecido com o primeiro, seguimos na mesma linha, mas enquanto vocês falavam aqui, e pegando um pouco até de um trecho da fala do Jorge, assim, que a gente aqui no jornalismo, a gente começa a procurar as pautas do final de ano, né, o que as pessoas querem saber de informação e, enfim, né, de ter os conteúdos a serem produzidos nessa época do ano. E aí, numa das nossas reuniões de pauta por aqui, a gente encontrou o termo dezembrite.
né? Que é justamente aquele sentimento, né? Que nem sempre são positivos ou não tão positivos assim, porque é aquela conclusão de metas, traçar novos objetivos para o próximo ano, rever familiares ou se deparar com aquela falta, com aquela ausência, né? De aquele familiar que já se foi e tudo mais. Então, como combater de certa forma e não tornar dezembro um mês tão pesado assim, né? Uhum. Bom, as redes sociais têm explorado essa questão da alegria, né, da felicidade, todo mundo feliz, né? E as pessoas começam a ver, né, essas imagens e acabam realmente ficando um pouco frustradas, né? Será que é só eu que estou triste? Será que é só eu que estou pensativo, né? Então, essa é uma questão que causa impacto, né, nessa época do ano também, né? Mas eu gostaria de lembrar, né, que em Lucas 6, né, quando é relatado que os anjos falam sobre Jesus, né, eles não dizem nasceu o Salvador, eles dizem vos nasceu o Salvador, né? E esse vos nasceu, ele nasceu para nós. Ele nasceu para nós. E é justamente essa época também de relembrar essa questão do amor de Jesus e procurar praticar esse amor. Porque existem muitas questões históricas, né? Que Jesus teve irmãos, não teve irmãos, nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, outras questões, mas realmente o ponto central nosso é o amor. O amor, né, que ele exemplificou, né? E depois João em 10 diz, quando ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então esse é o verdadeiro sentido do Natal que nós procuramos dar, né? De realmente espalhar amor, estender a mão, né? Porque tem tanta gente que precisa, né? Tem tanta gente carente. Isso. E às vezes uma escuta, um abraço, um sorriso faz toda a diferença. E aí pegando essa... À vontade, à vontade. Pegando essa deixa tua aí, né, que você falou de como é que de repente esse Natal, né, nesse contexto em que a gente vive, nessa sociedade que a gente vive, né, de supervalorização da alegria, né, de ser feliz sempre, né, estar sempre entusiasmado, entusiasmos, né, e a gente começa a perceber que de repente isso cansa, não é? E há um cansaço existencial em relação a isso. Até porque não é real, né? Porque não é real, porque a gente vive no mundo de virtualidade, né? Vive o mundo de Instagram, de fotos e repercussões e likes e de como de repente tudo isso cria um sistema que esgota a nossa existência. E dentro desse sentido, isso nos aprisiona. Dentro de um espaço de Natal em que de repente você talvez não ganhe aquele presente, você não tem aquela ceia, você não viva, né, tão bem com seus familiares, por conta de questões várias, né? E aí você tem que compreender esses seus dilemas de um mundo que é, de um lado, projetado, que não é um Natal cristão, né? Ou como a tradição, ou ao longo do tempo, se vive desse Jesus refugiado, desse menino pobre, desse Salvador, né, que é colocado por Deus ao mundo, mas o mundo do comércio, o mundo da exposição, o mundo do sucesso, o mundo de dar certo, o mundo de sempre estar alegre sempre. E aí de repente vem essa angústia, vem a melancolia, a lembrança do ente querido que falta à mesa, porque ele já não está mais entre nós. Então, o Natal tem esses dilemas também que a gente precisa encarar, né? E como pastores, pessoas ligadas ao campo religioso, a gente tem que ter muito cuidado na pastoral em relação a isso. Porque, às vezes, dentro das nossas comunidades, há pessoas fragilizadas. E aí a gente precisa compreender e acolher e escutar, e nesse sentido abraçar, e nesse sentido ajudar, estender a mão também, sabe? Nesse momento que, de repente, se o comércio vende uma alegria, vende uma festa, que de repente, por conta de N situações existenciais, não acontece
na vida da pessoa. E aí a necessidade de ressignificar esse Natal e colocar aqui sim esse menino que chora, que sorri, que brinca, mas que é frágil, que é delicado, que precisa de um carinho, que precisa do peito materno de Maria para alimentar, sabe? Leite materno daquela mulher, daquela jovem. É dentro desse sentido que a gente precisa, sabe? Recolocar esse menino de novo na manjedoura. Acho que se toca um ponto importante, você diz, Zembrite, mas é uma sociedade que vê tudo como... Olha, eu acho que uma das melhores interpretações do nosso tempo foi dada por um polonês, que aí ele nos diz, é o tempo líquido, em que todas as coisas passam o balão, né? Eu cheguei a conhecê-lo em várias oportunidades e ele nos diz, lembra isso, o tempo que as coisas passam. Mas há uma dimensão em nós que é permanente. Essa dimensão da busca do espiritual, da tranquilidade, da serenidade, essa busca do reino é permanente. Não? Há uma dentro de nós. E então acho que isso só... E a gente tem essa consciência. Essas coisas transitórias, o material passa porque é superficial, porque é insuficiente. A resposta mais profunda, num tempo que a gente veio depois do existencialismo, né, que nos pegou em cheio aí no século XX, segunda metade do século XX, a gente tem essa dimensão, uma dimensão que está além. É uma dimensão do transcendente, essa busca permanente. E eu lembro uma figura histórica aí que todos nós conhecemos, Agostinho de Hipona, diz, olha, tu nos fizeste para ti, e o nosso coração só descansa quando está em ti. Então isso acho que nós é profundamente marcante na nossa história. E em nós, um coração só descansa quando está em Deus. E o Paulo fez uma recuperação muito boa da história, eu acho que... Olha aí, Paulo. Já passou. Mas lembrando que certamente Jesus não nasceu nessa data. É inverno, é frio, e o imperador não ia fazer um censo que seria exatamente no pior período do ano para eles. Então, certamente foi em outra data. Mas também um aspecto, eu acho que é fundamental. Hoje é o tempo que o Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior proporcionalidade de ateus do Brasil, e que se nega. Agora, negar a divindade, até a gente, é respeito. Mas negar a existência é ignorância. Né? A prova, de fato, nós temos desde os romanos... Flávio José foi historiador, né? Que era ateu. Que viveu ali, na época, e registra. Então, a gente negar isso realmente, então, seria ignorância. Mas, de fato, o que nós lembramos nesse momento é um Deus que intervém na história, né? Um Deus que se manifesta na história para preencher essa história. Por que a gente está em 2025? Porque há 2025 anos nós celebramos essa data, esse nascimento. Esse que dividiu a história, transformou a história e que preenche também a nossa vida, né? Preenche a nossa vida. Então, eu acho que quando a gente pega um tempo transitório, olha, é bom a gente ter essa dimensão. Uma vez eu estava num encontro na Hungria com uma senhora e eu disse, como é que vocês vivem aí essa questão do comunismo? E ela disse, para nós é fundamental. O rei Estevão plantou um povo húngaro há 1000 anos. E para nós, esse é o fundamental. Então, quando a gente vê toda a transitoriedade, que a gente tem essa dimensão mais profunda de humanidade. E o nosso Deus é um Deus que manifesta um eterno, essa dimensão que ultrapassa qualquer dimensão humana. Então, por isso, talvez a gente ache que foi colocado tão bem, né? E todos nós temos isso tão comum, né? Mas que as pessoas também... Como que um Deus eterno? Um Deus que nos ama desde sempre. E um Deus que tem um projeto para nós desde sempre e que se faz um de nós. Como nenhuma outra religião, nunca um Deus se fez um de nós. E aí, esse Deus que se faz um de nós, que caminha na história conosco, esse Deus também, então,
acima dessa dimensão de que tudo passa, é um Deus que tem uma dimensão além da história e que vai além da nossa história. Por isso ele disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Exatamente. Mas, eu acho que linkando no que o senhor diz, no que o senhor também diz, né? O senhor é ele. Força de ar. E tem um participante do Sala de Debate da semana aqui, né, que Deus o livre chamar ele de senhor, né? É quase uma ofensa. Não, mas é fraternamente, pastor. Mas assim, eu acho que a gente tem que olhar, quando fala de Natal, né, levando em conta essa história, né, do nascimento de Jesus, que é pacífico que não foi 25 de dezembro, todos nós sabemos isso, né? Mas que a data ela é simbólica para toda a história da fé, né? Para a expressão da nossa fé. Né? Toda essa questão que você coloca, então, dessa alegria pregoada em dezembro, que não é real, né? Enquanto alguém está feliz, o outro está lá sofrendo, está triste, né? Está mal, não tem nem vontade de celebrar Natal, né? E isso acontece em todos os lugares e em todas as dimensões. Mas eu acho que um dado importante que a gente precisa trazer com relação à celebração do Natal é justamente essa dimensão desse Deus que vem a nós ali onde nós estamos sofrendo. E especialmente os que sofrem. Exato, né? Então, com isso a gente tira essa falsa alegria do dezembro, né, do Natal, para dizer, olha, Deus ele não veio para estar presente na nossa alegria, mas ele veio para estar ali onde há sofrimento. E o testemunho do Evangelho é fundamental para isso, porque olha onde Jesus andou, né? Com quem Jesus esteve, né? Ele esteve curando a mulher com hemorragia. Ele devolveu vista a um cego. Ele acolheu a mulher que seria apedrejada, né? Quer dizer, olha onde Jesus esteve, com quem ele conviveu e quem ele trouxe para perto de si. Não era gente que estava feliz da vida. Quem estava feliz também teve a oportunidade de estar com ele, esteve com certeza, né? Com certeza. Mas ele esteve presente ali onde a dor batia forte. E acho que isso, né? Isso também precisa ser recuperado no Natal, quando a gente fala que Deus vem ao nosso encontro. E vem dessa forma humilde. E essa é a maior prova de que Deus se preocupa com a condição humana, na sua fraqueza, na sua debilidade. Exato. Quando está todo mundo preocupado em festejar, em fazer grandes festas, né? Trazer grandes enfeites, né, Jader? Mas Deus diz, não precisa disso. Não precisa disso. Me acolha, me receba na tua vida. E ele é um exemplo, né? Quando nós pegamos o termo dezembrite, você vê que as pessoas vivem angustiadas e preocupadas porque o ano findou. E a internet disse que com 6 meses você poderia mudar a sua vida, que com 1 ano você se tornaria milionário. E as pessoas começam a pensar, poxa, mas a régua é essa. Eu falava com um casal jovem, sem casados aí nessa semana, aconselhava eles. E a menina com 24 anos, ela foi até a segunda fase da prova da OAB e por uma questão ela não conseguiu passar. E ela estava desesperada. Porque assim, meu Deus do céu, pra mim o mundo acabou. Eu assim, mas que idade você tem? Tem 24 anos. 24 anos? Eu tô com 40 já. Com 24 anos você sabe que a vida... Não vamos falar de idade, né, professor? Vamos falar de idade. Mas o que a sociedade, através da internet, ela colocou uma régua que com uma determinada idade você pode ser uma pessoa que vai estar governando, dominando, prosperando. E essas pessoas começam a olhar tanto na internet que elas começam a colocar uma régua para si próprias. Sim. E aí eu ainda usei o próprio Cristo, né? Eu falei, mas minha filha, Jesus, ele esperou 30 anos para poder
iniciar o propósito e a caminhada dele para que todo mundo conhecesse, ou digamos, ele chegou no ápice a partir dos 30. Você está com 24 ainda. Então, mas o que? A internet, ela começou a colocar uma régua e as pessoas, quando chegam no final do ano, elas fazem várias avaliações. E aí tem gente que alimenta, impulsiona e pesa no impulsionamento das redes sociais, que pronto, em um ano eu mudei minha vida. E a pessoa, poxa, encerrou o ano, eu não mudei nada. Pelo contrário, eu só criei a dívida desse ano. Eu não aguento mais, eu não quero mais um ano novo porque não vai mudar nada. A ideia do fracassado, né? Exato, aí vem essa imagem, né? E aí a gente vê tanta gente com depressão. Exato, é o que mais cresce hoje em dia. Tanta gente com depressão, porque a pressão para você se dar bem na vida é tão grande que as pessoas não se dão conta de que a realidade é diferente. Exato. De que a realidade é outra. Talvez a filosofia possa nos ampliar também nessa questão do desembrite que gera ansiedade, que gera expectativa e principalmente frustração por não ter conseguido ser milionário nos últimos 12 meses. Correto. Porque a Virgínia conseguiu, sei lá, a Holanda conseguiu. E eu não consegui, eu sou muito incompetente porque eu não consegui dar conta disso, né? Os gregos, aí a filosofia nos ajuda muito, né? E a filosofia, ela foi uma das grandes ferramentas do cristianismo, né? Tanto que os primeiros filósofos, os primeiros padres eram filósofos ou filósofos eram padres, né? Desde a escolástica, depois na patrística, os grandes nomes estão atrelados à religião. E ela divide 2 tipos de tempo, né? Tem o tempo cronológico, que se refere também ao Saturno romano lá, que é o tempo que nos devora, que é o tempo que nos mata, que cada dia é um dia a menos. Não é um dia a mais, cada dia é um dia a menos. Cronologicamente, cada dia é um dia. E o Natal, ele vem também para dar esse significado de ciclo, de recomeço. Ele não acaba, ele apenas se ressignifica. Porque o outro tempo que os gregos usam para designar o tempo oportuno é o kairos, ou kairos, né? Ou seja, são 2 tempos. E se a gente tem esse tipo de informação, também, embora não seja um escudo totalmente eficiente, ele já nos blinda de determinadas informações que nos vêm, que nos obrigam a ser felizes. Imagine só, se a minha ceia, e aí provavelmente vocês já devem ter percebido isso, que no 24 há uma guerra, né, na rede social para ver qual a ceia mais suntuosa, mais bonita, mais elegante, mais incrível, mais luxuosa. Só que isso não conversa com a verdadeira história, né? Nós deveríamos pensar um pouquinho assim, ó, quem de fato celebrou isso? Quem foi numa cerimônia? Quem de fato conversou com a sua família e celebrou o fato de estarmos vivendo ali? O Jader trazia que às vezes a gente é obrigado a se encontrar em momentos que não são tão legais, né? Exato. Sim. Porque algumas pessoas, elas acabam não aceitando o convite para a festa de Natal. Qual é o convite que ela aceita? O funeral. Aí ela vai. Se obriga aí, né? Se obriga aí. Ou seja, eu vivo bem longe dos meus pais, eles são de bastante idade já também, e certa feita eu disse para eles, há uma chance de que eu talvez não venha no funeral de vocês. Eu venho toda vez que eu posso, tomar um chimarrão com vocês, conversar com vocês, né? Mas, porque, claro, obviamente que a gente vai ir, né? Porque a gente não vai por quem fica. Mas no sentido de falar do tempo, o Dezembrite também poderia ter algumas vacinas que diminuiriam um pouco essa ansiedade se nós buscássemos também informações na raiz de cada uma das religiões, na filosofia, na história, no que a ciência produziu, em algumas pessoas que gastaram suas vidas para trazer essas informações que dão alento, que dão tranquilidade e paz ao coração. E outro detalhe, só para finalizar, ter essa consciência de que a vida não é feita apenas de festa. Jesus viveu os 2 extremos. É claro que houve um momento de celebração do milagre do vinho para que a gente pudesse celebrar a vida, mas ele também chorou, ele também suou, né? Ele chorou sangue no Calvário. Entrou em desespero lá no jardim do Getsemane. Pai, afasta de mim esse cálice, né? Por que me abandonaste? Eu gostaria de fazer um comentário. Eu vi uma foto do início do século XX, numa praça na Europa, em que muitas pessoas estavam ali e todas elas com jornal.
né? Todas elas olhando um jornal. Então, e o comentário era o seguinte: as pessoas estão perdidas, elas não têm mais tempo para conversar. Né? Então, não é uma defesa da internet, mas a internet é um caminho. O que nós estamos falando aqui vai ser divulgado na internet. Claro. Né? A internet é um caminho, nós é que precisamos fazer as opções. O uso dela é de cada um de nós. Né? Sim. Eu acho que a internet, ela tem o seu papel e é um papel muito importante. E bom. E bom, o problema é a forma como se utiliza. Sim. Vocês devem ter acompanhado, tem reservas, né? Sempre quando se fala disso ou daquilo, né? Mas vocês devem ter acompanhado ou ouvido alguma coisa nas últimas semanas aquela série da RBS no Jornal do Almoço. O Desafio Farroupilha, né? Esse ano que as crianças, os adolescentes ficaram 15 dias sem celular, né? Como a gente vive, como a gente age quando a gente não está com isso à mão? Né? Lá em casa a gente faz assim, eu faço, né? Eu sempre digo isso para todo mundo. Da hora que eu deito até a hora que eu levanto, não adianta tentar me achar na internet ou pela internet. Não vai me achar. Porque eu desconecto. Eu não quero um bibi do meu lado. Né? O telefone vai junto, sim, porque ele funciona como despertador. Né? Mas internet não. Tem outros momentos que ninguém me acha pelo telefone, porque tem momentos, internet tem momentos, a gente tem que saber como usar, e não se sabe, se usa para qualquer coisa, da forma errada, no momento errado, e se esquece, se deixa de ter o convívio, se deixa de interagir. Minha esposa às vezes diz, mas você não olha celular? Me desculpa. Eu não sou escravo dele. Não sou escravo. Ele é importante, claro que é, porque é um meio de comunicação. Se alguém precisa de mim, me chama que eu vou ouvir, né, durante o dia, é óbvio, né, e nos horários possíveis, e vou atender. Né? Antes de vir para cá, eu disse para uma pessoa, na próxima hora, 1h30, eu não vou estar atendendo o telefone. Claro. Né? É alguém que vai precisar entrar em contato comigo, né? Por causa de uma demanda de trabalho. Disse, mas nesse período eu estou em compromisso e não vou atender o telefone, ele não vai ser usado. Pastor, o ser humano tem... Deus vem para conversar conosco, vem dialogar conosco, e nós perdemos o diálogo com o outro. Sim. Nós perdemos a convivência. Isso. E aí acabamos também, infelizmente, perdendo o diálogo com o próprio Deus. Nós temos uma tendência, na maioria das vezes, de terceirizar a culpa. Então, realmente, a internet é um fator que atrapalha, mas o tempo é uma questão de prioridade de cada um de nós. Exato. Claro. Eu tenho que saber como usar. E assim eu tenho que saber como eu enfatizo, né, e prego toda a mensagem que o Natal traz consigo. Porque a mensagem do Natal, ela te faz vencer o dezembrite, né? Porque Cristo, ele venceu a dificuldade do seu nascimento, ele venceu a dificuldade de ser um refugiado, e me disse, se eu encerrei o Natal e não consegui vencer, mas se eu voltar o verdadeiro sentido do Natal, eu vou vencer no próximo ano que está começando. É uma questão de tempo. Mas como se perdeu o fundamento do Natal, aí você leva o Natal para só um momento de conquista, de presente, e tu pensa, eu não conquistei nada neste ano, eu não tive nada para dar, não tenho nada para receber, então foi um péssimo ano e o Natal é horrível. O que eu quero sentar na mesa e eu vou comemorar o que se eu não tenho nada para comemorar? Você viu a reflexão, você trouxe uma coisa interessante aqui, a reflexão que cada pessoa faz, né? Eu não conquistei nada durante o ano. Será que não conquistou nada? Porque não ficou milionário, não conquistou nada? E aquele amigo novo que você fez? E aquela... o papai
que você ouviu uma criança dizer para o seu pai? Né? Isso não são conquistas. O que é conquista de fato? A vida não é feita só de coisas grandiosas, mas ela é feita de coisas simples, que precisam ser enxergadas. 90% não é rico. Então, claro. Não sei. E dentro disso é aquilo que a gente já está retomando, é uma discussão que eu acho que é necessária, né? A gente precisa resgatar, a gente precisa retomar esse sentido desse Natal dentro das nossas tradições, dentro de uma visão cristã, em que, de repente, esses valores, vamos dizer, que a gente volta a dizer, não é? Daquilo que é essencial, daquilo que é humano, demasiado humano em nós, seja recolocado. E aí, com a internet, com as relações, com os problemas, com as dificuldades, mas que a gente possa, não é? Dentro, inclusive da nossa pastoral, dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa família, dentro da nossa formação acadêmica, dentro do nosso espaço que a gente tem, a gente possa colocar exatamente esse sentido de novo. Opa, peraí, não é? Nós temos aqui, para além disso tudo, além dessa questão desse sucesso, dessa prosperidade que se busca a qualquer custo, existe um menino frágil, delicado, humano, ali na manjedoura. E dentro desse significado, que isso sirva de escândalo e de contraponto a essa sociedade. Que isso possa ser um momento de reflexão sobre como é que a gente está conduzindo a nossa vida. E aí a gente fala da nossa vida mesmo, viu? Inclusive eu me coloco dentro, né? Dentro desse espaço da internet, dentro desse espaço de lidar com as redes sociais. E como a gente lida com isso? Eu acho que o Natal é uma excelente oportunidade para a gente, né? É o tempo oportuno para a gente pensar isso. Para além, né, desse tempo que tudo devora, né? Como diz, né, o Cronos, né? Que eu acho que a gente precisa nesse Natal, e aí o sentido de família eu acho que é muito, seja a família nuclear, a família de sangue, ou a família ampliada, ou mesmo a família como sociedade, né, colocada no sentido mais amplo, a gente retomar resgatar isso desse Emmanuel, desse Deus conosco, sabe? Eu gosto muito dessa dentro da minha espiritualidade, dentro da espiritualidade inclusive da comunhão anglicana, é muito cara essa ideia do Emmanuel, do Deus conosco, sabe? Eu acho que é uma ideia que a gente precisa resgatar. Se nós olhamos essa questão da família, é interessante que qual é a instituição histórica mais longa? A família. Por quê? Porque nós não somos feitos para vivermos sozinhos. Nós somos feitos para vivermos em comunidades, né? Isso. Nós somos feitos para convivermos, né? E aí a família justamente nos dá essa dimensão. O que a gente mais ama? Quem nós mais amamos? São aqueles que estão conosco. Então, agora também, por outro lado, hoje, o que é a família? Né? Bem, aí temos tantas posições, tantos questionamentos. Mas, sobretudo, que a gente estabeleça a relação como se fosse família mesmo, né? Então, essa relação de acolhida, de aconchego, de ternura, de bondade. Segurança, né? Segurança. Onde que a gente escuta, né? Aí que a gente tem isso, exatamente nessa dimensão. Muito bem. E o Pablo já acena o intervalo. Eu só sou o senhor do tempo aqui hoje. Muito bem, a gente vai vamos para o nosso próximo intervalo, nós já voltamos. Estamos apresentando Sala de Debate.
Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Quando se trata da sua saúde, cada minuto conta. No LabMed, estamos sempre um passo à frente com tecnologia avançada e serviços especializados com atendimento 24 horas. LabMed Kids, Drive-Thru e coleta móvel. Tudo para que você tenha mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. Fale com a gente pelo WhatsApp 55 3301 1012. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Seja bem-vindo à UPRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 3213 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Retornamos com Sala de Debate. Muito bem, estamos de volta com Sala de Debate especial de Natal para você que nos acompanha aqui na Rádio CDN e também pela TV Diário. Muito obrigado a você pela companhia. Hoje eu estou aqui na companhia do professor, escritor, mestre em ensino religioso Paulo Machado. Também conosco o diácono da Arquidiocese de Santa Maria, Ricardo Rossato. O Jorge Brandão, hoje representando a União Municipal Espírita. Também conosco o Jader Maritoli, pastor da Igreja Evangélica Jesus Church. Também Reinaldo Neumann, pastor da Igreja Luterana de Santa Maria. E o reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, em Santa Maria, Eduardo Henrique Alves da Silva. Esse é o nosso último bloco do programa. E aí eu estava escutando o senhor falar, Ricardo, o senhor fez uma provocação interessante que eu quero que a gente possa ampliar neste bloco, que é sobre o conceito da família, né? O que é família? O que podemos considerar família, né? Hoje, olhando um pouco mais, hoje são os laços afetivos. Praticamente, família se define hoje pelos laços afetivos, né? E claro que, então, a gente tem uma diversidade muito grande, que é a família, as formas, como ela se manifesta. Mas, se nós olhamos, claro, o fundamental na vida é quem nós amamos, como amamos e com quem convivemos, né? Mas, se nós olhamos também que a gente tem, hoje também a família se faz e se desfaz com muita facilidade. E quando nós olhamos o censo demográfico de 22, nos mostra, por exemplo, aí, o crescimento dos divórcios num determinado período. E agora, em 2025, a diminuição. Interessante, a diminuição. Então, você tem ciclos, tem momentos e que isso vai afetando e de um modo diferente. E, por outro lado, confirmou também uma coisa que uma menor taxa de fecundidade, menor número de nascimentos dos últimos mais de 50 anos é agora, esse ano. Sim. Então, quando nós olhamos, nós talvez, claro, são as circunstâncias, são outros modos, são outros tempos, tudo. O crescimento demográfico foi muito elevado e tudo mais, mas se nós olhamos
quando nós olhamos tudo como passageiro, transitório, que nós não tomemos as pessoas como transitórias. E que nós não tomemos as pessoas como objetos, né? Com os quais eu convivo um tempo e depois eu descarto, né? Com os quais eu tiro o que eles têm de melhor. Aliás, desculpem, o que nós olhamos setores de produção? Eles tiram o que as pessoas têm de melhor, depois afastam a pessoa. Claro. Mas a vida não é assim. A vida, para nós, o fundamental é quando nós temos relações para mim. Deus nos amou algum tempo e depois nos descartou, né? Deus nos amou sempre e sempre esperou por nós. Então, quando essa dimensão dessa família que vive uma mudança tão profunda, a escola muda, a família muda, se nós comunicações, tudo muda, a política muda, o Estado muda. Se nós não soubermos descobrir alguma coisa que é permanente em nós, do humano, aí sim, de fato, nós perdemos. E o símbolo do maior processo de humanização é um Deus que se humaniza e que vai caminhar conosco, o Emmanuel, né, Eduardo? Isso. Perfeito. Nós conversávamos aqui no intervalo, né, como nós temos coisas em comum, né? E mais uma vez a gente agradece, né, ao Grupo Diário essa oportunidade maravilhosa a gente estar junto aqui. Para mim é uma honra, né? Eu queria relatar um outro fato. Eu sou voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida, há 15 anos. E o Centro de Valorização da Vida recebeu em 2024 3.400.000 ligações de todo o Brasil, né, de pessoas que precisam conversar, que precisam de um espaço para desabafar, pessoas que precisam de ajuda. E essa época do Natal é uma época que aumenta bastante, né, aumenta bastante. Mas o que me chama a atenção do que nós falávamos aqui antes é que de cada 10 ligações que eu, como voluntário, recebo, 9 não tem nada a ver com dinheiro. São problemas pessoais, problemas de relacionamentos, né? Problemas, às vezes, de saúde, né? Problemas de solidão. Né? Então, a gente recebe ligação desde crianças até pessoas de idade. Então, isso me chama a atenção, né? Que se fala tanto, às vezes, em valores materiais, né? E a gente realmente, o que pega mais para nós, o que nos toca mais, o que é mais importante, o que nos abala mais são as relações, né? São a nossa fé, a importância da nossa fé. E eu finalizo só dizendo uma história de Viktor Frankl, que talvez vocês conheçam, né? Esse psiquiatra, psicanalista que viveu no campo de concentração e que tirou de lá uma teoria, que é a logoterapia, né? E uma das conclusões que ele chegou no campo de concentração é que ele observou que de cada 30 pessoas que entravam, apenas 1 ou 2 sobreviviam. E ele começou a observar o que essas pessoas tinham de diferente. E ele chegou à conclusão que essas pessoas tinham um sonho, tinham um sentido e eram pessoas extremamente caridosas, né? Então, e ele desenvolveu uma teoria, né, que a dor, quando não tem sentido, quando não tem propósito, ela se transforma em desespero. Então, para a nossa reflexão, a importância maior do sentido da nossa vida, né? Perfeito. O Ricardo colocou a questão da relação, da inter-relação, né? O ser humano, ele é um ser de relação, né? Ele é um ser de relação. A gente não vive sozinho. Se a gente estiver sozinho, a gente deprime. Se a gente estiver sozinho, a gente vai ter sérios problemas de saúde mental. Por isso, né, a família ela é tão importante. E aí a gente pode, de fato, fazer essa distinção nos tipos de família, né, classificar. É a família de sangue, onde estão aqueles próximos, né, que tem uma relação comigo de toda uma vida. Nós temos a família social, né, que é a família de amigos, né, aquele pessoal próximo, mas que não é para a vida toda, na maioria das vezes, né, porque essa família ela vai se fazer e desfazer à medida que eu me locomovo no mundo, né?
Embora a gente mantenha laços, né? E aí vocês podem testemunhar isso, né? Principalmente quem circula muito, né, em função da sua atividade, né? Isso. Mas a gente guarda laços, mas não são todos. A família de fé, que é essa família construída na comunidade onde a gente atua, na igreja onde a gente participa, né? Que tem uma relação muito específica e pontual, diferente, importante para a vida, né? Porque essa família ela vai te sustentar em muitos momentos marcantes e desafiadores da vida. E aí nós, pensando em família de sangue, nós temos essa questão de famílias que hoje com muita facilidade se desfazem, né? As relações familiares se desfazem com muita facilidade. A questão do divórcio, por exemplo, né? Essa semana ainda saiu o resultado dessa pesquisa, né? Que nos últimos anos o número de divórcios diminuiu e o número de matrimônios aumentou, né? Esse é um outro detalhe interessante e também importante, né? Eu acho que as pessoas dentro desse ciclo da vida, né? Elas vão refazendo alguns elementos ou rebuscando alguns elementos de vida. E a relação familiar é um desses elementos que ajudam a gente a melhor caminhar, né? E essa relação, pelo menos na relação de sangue, né, ela transcende espaços, né, lugares. E vai depender muito de como a gente constrói a relação familiar da gente. Família. Não por acaso, o principal símbolo do Natal é família, né? Família. É o presépio, a manjedoura, pelo menos desde São Francisco de Assis, né? Que introduz essa prática de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma criança, né? Então, a família continua sendo o nosso alicerce. Nós debatimos dos salas de debate da semana passada, retrasada, sobre a importância de ter um lar para voltar para casa, de ter um espaço que seja o teu porto seguro. E é indispensável que nós tenhamos essa segurança. Eu conversei com o senhor Glênio também, da CVV, uma época dessa, e ele falava sobre esse índice de pessoas que ligam lá para lá porque não tem alguém do seu convívio que possa ser um conselheiro, que possa ser o seu porto seguro, né? Então eles buscam através do CVV essa segurança. Então me parece que o Natal também pode ser, a partir de momentos como esse, que a gente, das pessoas que nos veem e nos ouvem, que eles possam também olhar para aquele presépio e fazer uma reflexão, seja filosófica, seja existencial. Isso é, eu como pai no José, eu como mãe refletido na Maria, eu como filho refletido no Jesus, né? Porque todo mundo é filho de alguém. Sim. Né? E não dá, ninguém nasce sozinho, ninguém vive sozinho, ninguém morre sozinho. Nós precisamos sempre do outro. Nós somos, do ponto de vista biológico, somos animais gregários. Zoon politikon, né, professor? Zoon politikon, Aristóteles diria, então, que o Natal também possa ser visto dessa forma, só que para que a gente possa vê-lo dessa forma, é preciso ter instrução. É preciso que momentos como esse sejam replicados, é preciso que lá na homilia, lá na fala, lá na pregação, também a gente tire um tempo para dizer para os nossos, né, cada um no seu posto, no seu lugar de fala, assim, ó, estuda, leia, vai buscar informação, porque as pessoas gastaram suas vidas. Imagina o Aristóteles, quanto tempo de internet ele teve que abrir mão para escrever os seus livros? Acho que não tinha internet naquela época, né? Então, imagina... Então, o Santo Agostinho, olha que leitura incrível, o São Tomás de Aquino e tantos outros, né, que escreveram, ou mesmo, não necessariamente apenas associados à religião. Vai ler o Zygmunt Bauman para ver quanta coisa boa ele traz. Porque nós nos inspiramos sempre na literatura que já aconteceu, né? Tem uma fala lá dos físicos que dizem que se pude ver mais longe,
foi porque eu estive no ombro de um gigante, ou seja, a gente não pode menosprezar. E junto com estatísticas como essas que falam da família, também existem estatísticas que mostram o quanto as pessoas deixam de ler. Elas não leem mais e falam apenas da sua opinião. Né? Como professor de iniciação científica, nós sempre dizíamos isso para os alunos. Você e mais quem? Você está dizendo isso a partir de quem? Ah, não, mas a minha opinião... Sim, você está dizendo a partir de quem? Quando a gente escreve lá uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, é você e mais quem? Nunca é sozinho, né? Então, acho que nesse sentido a gente pode também deixar esse convite para quem nos ouve. Ó, fale para os seus filhos sobre... Vá além... Problematize, porque o filósofo tem muito isso, de problematizar tudo, né? Problematize o Natal, problematize a família, faça uma reflexão a respeito disso a partir daquilo que a gente está envolvido. Por isso vai dar muito mais sabor. O saber tem o mesmo radical da palavra sabor. Isso. Então, bem, não vou cortar, Eduardo, mas bem. Então, surgiu uma leitura. Leia Lucas, que conversou com Maria para narrar aquilo que a gente vai comentar. Sim, e aí essa questão, né, de família, né? E de como a família se diz de diversas formas. Aí, ó, né? Essa forma de que, de um lado, tem essa forma tradicional de organizar a família, né? Mas existem outras formas na nossa sociedade de se organizar a família. E, de um lado, a gente reconhecer que isso também são arranjos familiares. E de como, de repente, dentro dessa sociedade, essas outras formas, por vezes nas nossas tradições, são excluídas. E de como a gente precisa compreender que o Natal também acontece aqui. Sabe? O Natal se faz presente num espaço de segurança, num espaço de afeto, num espaço de carinho, mesmo que de repente falte dentro da família esse pai biológico que de repente a mãe é uma mãe solo, que foi abandonada, diferente do José, não é? Que foi revelado que ele assumisse. Essa criança teve muito pai que deu, né, saiu fora, deixou a mãe grávida, e a mãe cria esse filho sozinho, e de repente no Natal não tem um pai. Ou a mãe que de repente faleceu e de repente o pai está lá. Ou um casal, né, homoafetivo. Também são formas de família, desde que esse espaço seja um espaço, volto a dizer, de carinho, de afeto, de segurança, e que o Natal também acontece aqui, né? E eu acredito que é nesse sentido que essas formas de organizar a família são desafiantes na nossa compreensão desse Natal, né? Porque, de repente, se a gente observar, essa mãe era uma mãe solteira, Maria. Porque o pai era um pai adotivo, o José, não é? E que, de repente, dentro de uma família tradicional judaica, ou semítica daquela época, não era reconhecido como. E aí, como é que você vai colocar? Mas, segundo a própria Bíblia, né? José era um dos mais... Era, por excelência, o justo. Né? Aquele que era o grande modelo de justiça é um homem que, de repente, escutou que, de repente, o filho que vai nascer é de Deus e que ele precisa assumir, quando ele, por princípio judaico, tinha que entregar essa mulher à justiça para ser apedrejada. Porque dele não era. Então, é dentro dessa situação que o Natal também pode ser uma boa oportunidade para a gente pensar do olhar crítico que a gente tem em relação a essas famílias, né? Que para a normatização social, né, ou dos nossos prévios conceitos, de repente não são. E aí a gente precisa ver que Natal acontece aí e acontece também num espaço em que, de repente, por N questões, a pessoa não se sinta necessariamente segura dentro dessa família. Infelizmente,
Dentro das nossas comunidades, tem pessoas que dizem assim, eu não suporto mais conversar com meu pai. Eu não suporto mais conversar com minha mãe. É complicado conviver. E como é que a gente faz aqui? Como é que a gente lida com essa situação? Né? O Natal é um espaço também de encontro, de reconciliação, de também retomar, é uma oportunidade de retomar esses laços. Recomeço, né? Recomeço. Muito importante mesmo a sua observação, né? Porque Jesus não disse simplesmente amai-vos uns aos outros, mas amai-vos como eu vos amei. E o amor de Jesus é incondicional, né? E se nós olhamos nesse tempo também a questão da vida mesmo, né? Hoje a gente se acha senhor da vida. E o Estado se acha senhor da vida. Nós não somos senhores da nossa vida. Nós não somos os donos da nossa vida. O Estado acha que ele pode determinar a forma como você vai morrer. E você possa escolher. Essa dimensão talvez nos empobrece um pouco. Né? Uma sociedade que valoriza pouco a vida e diferencia muito o tipo de vida. Na nossa cabeça, se nós olhamos, eu falo um americano, falo um africano, na minha cabeça o americano é melhor. Né? Quando, na verdade, toda a vida é digna e toda a vida é portadora de dignidade. E não é concessão de nenhum Estado a dignidade, é condição inerente a nós. E para nós cristãos, nós também então, somos portadores da vida de Deus. Então, que nesse tempo a gente também tenha essa sensibilidade, abrir essa dimensão, né? Abrir essa dimensão. E que e aquilo que você dizia, né, Eduardo? Quanta gente sofrendo. Vamos também, né, nesse tempo, acolher, nesse tempo dessa abertura. E também sinalizar a vida que vale a pena é uma vida, aquela que nos foi concedida por Deus, e um Deus que caminha conosco, e que sofre as nossas dores, as nossas angústias, e que sofre na carne do pobre. Isso. E que sofre na carne de todo o nosso tempo. E se nós dizemos aquilo que o Jorge dizia, dessa depressão, a doença desse tempo, talvez um aceno aí possa ser um pouco de sonho, mas deixe Deus entrar na sua vida. Amém. Deixe esse Deus que venha e que te acolhe, deixe Ele entrar na tua vida e Ele vai dar um gosto muito especial para esse tempo. Isso, perfeito. A família, ela é tão fundamental porque imagina você encerrar o ano e não ter com quem compartilhar suas conquistas. Né? E ao mesmo tempo correr para dizer assim, ó, não deu esse ano, mas a família vai sempre entender, ela vai celebrar a tua conquista e vai te acolher no momento de dificuldade. E as pessoas às vezes elas estão nesse tempo de correria tão grande que eles esquecem de celebrar o aniversário do pai e da mãe ou do irmão. E depois, quando encerra o ano, ele se dá por conta, quanta coisa aconteceu e quantas coisas que tinham valor eu deixei de viver este ano. E quando nós começamos a entender o verdadeiro propósito da família, nós começamos a ver que existe muita riqueza dentro dela. No sentimento, no abraço, no acolhimento. E você pode ampliar isso, né? Quando você encontra amigos. Salomão diz que tem amigos que são mais chegados, né? Do que os próprios irmãos, e a gente vai chegando nos amigos e vai vendo que às vezes nós estamos um laço de família que vai se estendendo. Eu hoje são 8 irmãos lá em casa comigo, e o que acontece? Eu tenho uma convivência muito maior com amigos durante o ano do que os meus próprios irmãos. Não porque eu não gosto, não amo eles, mas a correria da vida faz com que a gente vá perdendo esse tempo da família ali. E o Natal traz tudo isso, é um momento que a gente começa, quem é que vai vir, mãe, para a ceia? Quem é que vai vir, pai? Vai vir o fulano, vai vir o ciclano, né? O fulano vai trazer as crianças. É um momento que meus filhos conseguem se encontrar com os primos. E ao mesmo tempo eu também levo aquele amigo durante o ano que está sem a família, eu levo para dentro da minha ceia também. Você vem cá também. Então esse ambiente de Natal é um ambiente propício, né, de reflexão, de esperança também para um ano novo que vai vir. E principalmente para valorizar, né, que a vida não está nas coisas, a vida está na família. Os valores da vida, eu tenho muitos brinquedos, meus filhos têm muitos brinquedos, mas eles amam aquele momento que eu estou brincando com eles. E às vezes nós pensamos, qual brinquedo que eu vou dar para o meu filho? Qual presente que eu vou dar para ele? Né? E parece que às vezes tem famílias que Natal sem presente não é Natal.
E na verdade você pode fazer muitas brincadeiras durante o Natal que vai valer muito mais do que os presentes mais caros, né? E dar muitos abraços, né? Exato. E essa questão, né, do presente, de se fazer presente, né? Eu falo da minha experiência, né? Vim de uma família pobre, que não tinha os jantares, as mesas, aquilo que era vendido, mas sempre tive a presença do meu pai e de minha mãe, né? E isso era algo que sempre se valorizava. E sempre fazer com que aquilo Natal fosse um espaço de celebração na ceia humilde, né? Dessa lembrança, meu pai sempre lembrando, né? A questão de que se a gente está fazendo isso nesse momento aqui, é porque Jesus nasceu. É o aniversário dele. Vamos comemorar o aniversário dele, né? Nessa catequese familiar, nesse espaço seguro, né? A mensagem era passada. O sentido era inoculado, né? Então a gente precisa isso, de uma forma simples, passar. E uma coisa que pegando a deixa aí, quantas vezes no nosso Natal a gente acolhe aquele amigo que de repente está com uma família distante e não pode ficar sozinho? Vem para cá, a gente celebrar com a gente, né? Ou aquele, eu tô, não sei, tá difícil e tal, ou esse ano, vem para cá, vem ficar junto da gente aqui, né? E aí vivenciar esse amigo, essa amiga na família da gente, né? Compartilhar. E de como é bom, né? Para essa pessoa dizer, foi tão bom estar aqui com vocês, bom ver vocês aqui unidos, né? De repente isso é para mim um testemunho de que família ainda é possível. Esse testemunho de que esse milagre do Natal, esse pequeno milagre do Natal, pode ainda acontecer. Não é uma utopia, não é um sonho, não é uma historieta, mas é algo que é real, que encarnou, que se manifestou, que se fez gesto, né? Nessa acolhida desse outro, dessa outra, dessa amiga, que de repente não tem mais família, e que está sozinha e que agora celebra com a gente, né? Na nossa família. Esse acolhimento eu acho que é importante também, sabe? Você falou do encontro, Eduardo. Da mesma forma, eu também venho de família humilde, né? E do Natal da minha infância, eu não lembro de comilança. Isso. Não foi isso que marcou a minha vida. Mas essa oportunidade de repente, encontrar meus primos. A gente não vivia na mesma cidade, todo mundo. E ali, o meu avô conseguia reunir todo mundo. Né? Ele conseguia fazer com que todo mundo viesse para estar junto. Eu acho que o encontro ele é importante, ele é a marca, né? Não é a mesa banquete, posta, né? O banquete, não é o banquete. Pelo menos não é para mim, não foi para mim, né? Então, é importante isso, né? E você fala de família distante, né? Como família, aqui em Santa Maria hoje nós somos 3 pessoas, né? Eu, minha esposa e a filha mais velha, né? O filho tá longe, sem condições de estar junto, né? E desde que a gente vive em Santa Maria, né? A gente vive essa perspectiva do Natal, encontro de amigos, né? Não lembro de todo esse tempo nós termos estado sozinhos, só nós, família. Sempre teve alguém do círculo que diz, vem aqui com a gente. Sempre um agregado. Sempre, sabe? Alguém que olha para ti, né? Vê a tua situação de momento e diz, chega aqui, vamos estar juntos, né? E também sem esse banquete todo, né? Claro. Mas o estar junto. Acho que isso Natal tem de fabuloso, né? Isso Natal tem de fabuloso. Esse milagre, né? Capacidade de agregar. Muito bem, queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. Para mim, passou voando esse programa, né? E de certa forma, não deixamos de celebrar o Natal juntos. Hoje aqui. Muito obrigado pela presença, Jorge. Eu acho que, de fato, um programa histórico. Pelo menos não é do meu conhecimento, tantos conhecimentos, tantas religiões unidas, né? Em um só tema, né? Numa sala
fala de que normalmente há muitas divergências, muitos pontos e contrapontos. Que bom que a gente pôde convergir em ideias aqui, né, para todo mundo que nos acompanha e acolher essas pessoas que vão nos escutar, que vão nos assistir aí nessa data tão especial. Espero reencontrá-los muito em breve. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Para você que nos acompanha, um ótimo Natal e até a próxima.